dia, boa tarde, boa noite aos nossos amigos leitores do vidadestra.org. Peço aos amigos para seguirem nosso Twitter, o @vidadestra, e acessarem o nosso site diariamente, www.vidadestra.org. O segundo episódio do podcast Vida Destra é referente ao tema Ministro Sérgio Moro e os ataques que ele vem sofrendo. Participam hoje eu, que sou o Nunes, Fábio Talari, Romana de Castro, Jorge, Sander Souza e Max Miguel. Boa noite a todos, é o Fábio Talari que está falando. Vamos começar o podcast de hoje à noite sobre o ministro Sérgio Moro e os ataques que ele vem recebendo de vários setores do poder, vários setores da imprensa. Particularmente eu queria falar sobre os ataques que vêm do judiciário, no caso o STF. Boa noite, meus companheiros, meus amigos, leitores do Vida Destra. Aqui quem está falando é o Sander Souza, direto aqui do Japão. Vamos então gravar este podcast para falar um pouco a respeito dos ataques que o ministro Sérgio Moro vem sofrendo. Vamos em frente. Como eu tinha colocado no artigo de hoje, e até refazendo a manchete, o ministro Sérgio Moro é claramente o terror não apenas dos corruptos, mas de todos os criminosos aqui no Brasil. É claro que uma pessoa que demonstrou ao longo da carreira uma firme determinação de combater o crime vai assustar criminosos. Só que nós estamos vendo uma reação contrária das cúpulas do poder. No caso do Congresso Nacional, votando leis que favorecem o crime, como a lei do abuso de autoridade. E o mais chocante, a cúpula do Poder Judiciário decidindo por nulidades de processos grandes da Lava Jato, por uma coisa tão ínfima, tão ridícula, tão chicana jurídica mesmo, que até quem é leigo vai perceber que isso é forçado demais. Eu concordo com você, Fábio. Inclusive, desde o início, da Operação Lava Jato, desde as primeiras prisões, eu acredito que já era previsível que o Sérgio Moro viesse a sofrer ataques. Afinal de contas, nenhuma organização criminosa cai, sem reagir. E essa organização criminosa ela é muito maior do que a gente consegue imaginar. Tanto é que a gente vê o próprio STF, o próprio Congresso Nacional, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, as cúpulas dos poderes, trabalhando contra o Sérgio Moro. O que eu acho interessante é que, no caso do STF, me parece que eles ficaram muito bravos, muito irritados com o Sérgio Moro, porque ele usou a experiência que ele obteve trabalhando no próprio STF. Até onde eu sei, ele foi juiz auxiliar da ministra Rosa Weber durante um tempo, e eu acredito que nesse tempo, ele deve ter ouvido muita coisa ali nos corredores, nos bastidores do tribunal, e tudo isso serviu como munição para ele, para que ele tomasse as suas decisões e para que ele escrevesse as suas sentenças de uma forma que quando chegasse ali no próprio STF eles não conseguissem derrubá-las, Tanto que para que essas medidas, que essas sentenças fossem derrubadas, eles estão apelando para essas chicanas que você mencionou, Fábio. Mas não tenha dúvida, Sander, que efetivamente ele viu e ouviu coisas lá, ele aprendeu. O homem é inteligente e ele é um jogador de xadrez, ele é um estrategista nato. De modo que realmente as sentenças dele foram muito bem construídas. Nós estamos vendo agora o STF apelar mesmo por uma medida processual, por um detalhe ínfimo processual que não tem nada a ver com as provas do processo, que não tem nada a ver com a construção do mérito do processo, de modo a anular essas sentenças, não apenas de um processo, mas de vários processos da Lava Jato. E isso é uma coisa inadmissível, isso é um tapa na cara do cidadão.
Tanto que, como eu destaquei no artigo hoje, já está acontecendo uma reação como aconteceu do TRF4, que na sentença do sítio de Atibaia não determinou a prisão respeitando a nova orientação do STF em relação à prisão em segunda instância, mas não decretou essa nulidade baseada naquela chicana jurídica que nós estamos mencionando. Boa noite, meu nome é Romana de Castro. Hoje eu vou falar sobre algumas notícias que eu vi sobre o ministro Sérgio Moro e sobre a importância de nós, o povo de bem, continuarmos apoiando o ministro, continuarmos apoiando este governo, porque eles vão ficar sob ataque mesmo. E esse pessoal não vai desistir, eles não têm nada a perder e eles querem manter o poder a qualquer custo. Já vimos isso, não é uma invenção, não é uma historinha. Eles fazem de tudo para ficar no poder e não se importam em aparecer vilões, nada, né? Eles querem manter o poder, ficar no poder, apesar de tudo que fizeram no passado. Então, eles têm propósitos firmes, sombrios, já demonstraram isso e não vão desistir. Então, eu acho que o único caminho é o povo apoiando. Então, pessoal, indo pelo mesmo caminho, o Moro está atacando várias frentes, né? Como a STF, os políticos, a questão dos portos, né? Porque o escoamento de drogas vai muito pelos portos, os narcotraficantes. Então, o Moro está sendo um pesadelo mesmo dos bandidos. Então, é nesse momento que eu acho que nós temos que dar o maior suporte possível, que nem a Romana falou. O Moro tem que se sentir, e na verdade eu acho que ele já sente, que ele tem popularidade, que ele tem apoio popular. Aliás, esse apoio popular do Moro, como alguém já observou já na imprensa, ele dói mais no Lula do que os 17 anos de condenação que ele recebeu agora. Porque o Moro é praticamente uma unanimidade. Falar contra um homem desses é quase uma blasfêmia. É verdade, o Moro ele está sendo o pesadelo de todo tipo de criminoso, nisso eu concordo com todos vocês. Inclusive, uma coisa que eu fico pensando é o seguinte, se mesmo com o pacote anticrime ainda não tendo sido aprovado, a gente já teve tantos resultados bons na área de segurança pública, imagina se tivesse sido aprovado. Então, com certeza, os inimigos dele estão de cabelo em pé, buscando alternativas para barrar essas medidas de todas as formas e para fazer o possível para arrancar ele de lá, porque mesmo com o pessoal tentando, né, deixá-lo de mãos atadas, ele está trabalhando e a gente está vendo o resultado. Né, e são resultados fortes com relação ao combate, principalmente ao crime organizado. Né? A gente vê com relação ao tráfico de drogas, a gente vê em vários setores, né, os resultados bons já aparecendo, e mesmo com o Congresso trabalhando contra. Então, imagina como que esse pessoal deve estar ficando desesperado, né? Então, esse desespero é o que motivou, na minha opinião, essa mudança de entendimento absurda sobre prisão depois de 4 graus de jurisdição. Isso é uma coisa que não tem paralelo no mundo. O camarada ele vai demorar, em média, 11 anos para ser preso. Com uma possibilidade de condenação, que eu já demonstrei, inclusive por cálculos, com modelos econômicos, que chega ali na casa de 6%. Então, nós estamos vendo um tribunal, um Supremo Tribunal, agindo escancaradamente a favor da criminalidade. É claro que eles vão entender esse recado como podem cometer o crime que vocês quiserem, que somente nós aqui do STF que prendemos no Brasil. Isso é a ditadura do judiciário que Rui Barbosa falou. É verdade, essa questão da popularidade do Moro é algo que incomoda muita gente, tanto que tentaram até jogar ele contra o Bolsonaro, né? Tentando fazer o Bolsonaro crer que o Moro, a popularidade do Moro poderia ser um fator negativo para ele.
né? Coisa que a gente vê que na prática não é bem assim, né? É só mais uma narrativa para tentar, né, fazer com que a confiança do presidente no Moro e, consequentemente, a confiança dos apoiadores do presidente também fosse abalada, né? Felizmente, né, a população vê, né, de forma clara que isso não passa de uma tentativa de manipulação, né? Na verdade, tanto o presidente quanto o Moro, o relacionamento dos dois é um relacionamento normal, onde há altos e baixos, há concordâncias e discordâncias, né? Isso não é de nenhuma forma algo para ser levado em consideração para desconstruir a imagem de nenhum dos dois, nem do Moro nem do presidente. É só mais uma amostra de que o pessoal está realmente desesperado para atacar o Moro de todas as formas possíveis, usando até o presidente se for necessário. E uma das questões que me preocupa é justamente, no caso dessa ditadura do judiciário, é o que nós podemos fazer, né? Porque há momentos em que eu me sinto de mãos atadas, né? Porque dá a impressão que a primeira e a segunda instância não servem para nada. Diante dessa medida do Supremo Tribunal Federal, a impressão que dá é que todos os processos foram puxados para o Supremo, como se eles tivessem vontade e condições de dar conta de tantos processos, porque afinal de contas vai para, teoricamente pelo menos, né, vai parar tudo lá em cima, né, antes de uma decisão final para se cumprir a pena. Né? Então é um absurdo, e eu, como um cidadão comum que não entendo muito de leis, né, já que eu não sou jurista, não sou da área do direito, né, eu fico me perguntando o que eu posso fazer, né? E é por isso que quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa, como no caso o Sérgio Moro, né, eu tenho que dar meu apoio para ele, porque se não for ele agir em meu nome para fazer a coisa certa, eu não sei o que fazer. Então, essa questão das pessoas do tribunal, ou a mesma mídia, ou pessoas de outros órgãos, Ministério Público também, já vi, de se posicionar contra, são sempre em questões absurdas. E isso todo mundo já viu. Eles não parecem não se importar de fazer esse papel do absurdo, do ridículo. Eles simplesmente levantaram essa bandeira de atacar por qualquer lado, sendo absurdo ou não, sendo contra o próprio cargo que ocupa ou não, e pronto. Aí eu acho que por isso que nós estamos vivendo um momento, sim, bem único de que é o povo que tem que agir para restaurar a justiça no país, porque dentro da própria justiça, as pessoas que estão ocupando cargos públicos estão agindo fora da lei, fora da razão, fora de qualquer medida aceitável. Então, eu não vejo outra alternativa, porque essas pessoas eles têm que parar. E pelo que eu vejo, a cada dia, só o povo para fazer isso. Nós sabemos que esse contra-ataque do establishment iria ocorrer em uma hora ou outra, né? Porque o Congresso, o STF e uma parte da população está toda aparelhada, né? É complicado isso. Então a população tem que ir às ruas mesmo. E como citou a Romana e o Fábio no artigo dele de hoje, né, eu achei interessante essa reação das pessoas, né, inclusive a reação do próprio TRF4, né, batendo de frente com o Supremo Tribunal Federal, não acatando aquela decisão absurda deles com relação à ordem dos delatores. Né, é uma decisão acertada, né, e eu espero que seja uma decisão que seja replicada em outros tribunais Brasil afora também, para que a gente possa, né, se blindar um pouco de tudo isso que está acontecendo, porque, como eu falei, eu acredito que não só eu, mas outras pessoas devem se sentir de mãos atadas, né, se sentir impotentes diante de tudo isso que está acontecendo, né? Agora, o importante é que, apesar de todos os ataques, de tudo que tem sido direcionado contra o Sérgio Moro, né, felizmente ele é um cara forte, né, ele é um cara centrado, ele é um cara que não se deixa abalar, né, diante de tudo isso, diante de todas essas dificuldades. Né, e eu tenho certeza que se a gente mantiver o nosso apoio a ele, ele vai continuar firme ali e, por mais que demore, a gente vai conseguir os resultados que a gente deseja.
Veja só, Sander, do ponto de vista constitucional, o órgão que tem competência para julgar o STF é o Senado. Mas há uma simbiose entre o Senado e o STF. Enquanto o STF arquiva inquéritos que se referem a senadores, os senadores do outro lado aprovam leis de abuso de autoridade. Então, isso vai contra a vontade da maioria da população. O que a gente queria ver era o projeto anticrime sendo aprovado, e nós estamos vendo a lei de abuso de autoridade sendo aprovada. Nós queríamos ver o STF julgar e manter a prisão em segunda instância, como acontece ao redor do mundo, praticamente em todos os lugares. Essa é basicamente a regra, e foi a regra no Brasil até hoje. Salvo um pequeno intervalo de tempo, há mais ou menos uma década atrás, é um absurdo você exigir 4 instâncias para prender um cidadão. Então é complicado isso. Nós não temos meios na Constituição para obstaculizar essa ação nefasta do STF sobre a segurança pública. Então, Sander, é por isso que eu acho que a pressão tem que ser feita inicialmente no Senado, claro, exigindo que seja pautado um impeachment ou alguma outra medida para tentar conter essa ação deletéria do STF. Agora, realmente o Sérgio Moro parece que ele age pautado no Bushido. É verdade. Bom, eu não sei se o Bushido chega a ser a receita que ele usa para ser tão centrado, tão concentrado, tão compenetrado, né? Mas, seja lá qual for a fórmula dele, tá funcionando, graças a Deus. E eu concordo com você, viu, Fábio? Realmente o caminho é pelo Senado. Não tem outra alternativa, né? No sistema de pesos e contrapesos da nossa República, né, que equilibra os poderes, né, cabe ao Senado combater os desmandos do Supremo, né? E, na verdade, se o Supremo está assim hoje, é porque o Senado vem deixando de cumprir com suas funções há tempos. Isso não é algo de hoje, né? Isso já vem faz tempo, né? E eu acho que a gente tem sim que pressionar o Senado Federal, pressionar os senadores para que eles façam alguma coisa. Foi até esse o motivo, né, que algumas pessoas, eu acredito que vocês devem ter visto o vídeo que eu gravei, né, cobrando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que ele tome uma posição, para que ele pelo menos dê uma satisfação, né, a nós, eleitores, a nós, população, né, nem que seja para dizer que não vou pautar nada, né, mas ele tem que falar alguma coisa, ele não pode continuar sendo omisso daquele jeito, e os senadores que estão lá também não podem ficar quietos, né, se tem um ataque contra o Sérgio Moro e contra todos nós que me deixa extremamente indignado, é justamente essa traição de muitos parlamentares que nós colocamos lá, acreditando na promessa que eles fizeram de que iam defender essas pautas, e na hora do vamos ver o pessoal largou a gente na mão. Eu acho que esse é o pior dos ataques que a gente está sofrendo, né? É uma traição, uma facada, uma punhalada nas costas que a gente levou e que deixa a gente até desnorteado, porque agora a gente depende do Senado, mas a gente vê ao mesmo tempo que são poucos os senadores que vão se dispor a lutar pela pauta que a gente está pedindo, mas nem por isso a gente vai desistir, a gente tem que permanecer firme, né? Mais cedo ou mais tarde a gente vai conseguir o resultado que a gente quer. A questão é como o Senado vai pautar o impeachment se o próprio presidente está totalmente enrascado, né? Essa é a palavra. E tem processos contra o Alcolumbre parados no STF também. Então, uma das notícias que eu vi hoje era o debate no STF sobre a suspeição do ministro Moro, que deve ficar para 2020. E nessa notícia, né, explica que Moro só julgou o Lula no caso Triplex, e nos outros 2 casos ele chegou a trabalhar nos processos. Aí esse trabalhar nos processos parece que já está sendo costurado pela defesa do Lula, como também sendo razão para anular esses outros 2 processos também. Então, eles vão trazendo para a lei algo que ela não tem. Eles vão abrindo brechas
para poder conseguir o que eles querem. As pessoas não vão aceitar isso. Eu acho que o brasileiro já acordou há muito tempo e não vai aceitar esse tipo de coisa. Eu concordo com você, Romana. Eu acho que o povo realmente não vai aceitar se o STF chegar ao ponto de declarar o Moro suspeito, né? Se chegar ao ponto de mexer com o Moro, né, dessa maneira. Né? Eu acredito que realmente as pessoas vão reagir de forma um pouco mais firme do que vem reagindo até agora. Né? E como o Nunes tinha falado, né, com relação ao fato do presidente do Senado, né, tá atolado até ao pescoço em processos ali, em acusações, né, eu estava estudando até como que chama lá, o regimento interno, né, do Senado, para ver se existe alguma maneira, alguma coisa escrita ali, né, para que os senadores tirem o Alcolumbre da presidência do Senado e coloquem outra pessoa lá. Né, o problema é que eu não achei nada, né, não tive tempo de estudar, é muito grande aquele negócio, mas o problema é que mesmo que a gente conseguisse tirar o Alcolumbre da presidência do Senado, né, a gente corre o risco de repente cair o Renan Calheiros lá no lugar dele, o que seria trocar 6 por meia dúzia. Né? Eu não sei se a gente conseguisse tirar hoje o Davi Alcolumbre da presidência do Senado, eu não sei quem poderia ocupar o lugar dele para fazer aquilo que a gente precisa. Né? Eu não sei qual senador estaria à altura, né, deste desafio, mas a gente não pode desistir por causa disso. A gente tem que continuar pressionando, né, tanto pressionando o Senado, né, para que faça o que tem que fazer em relação ao STF, pressionando a Câmara com relação, né, ao projeto anticrime do Moro, que está lá parado também, né, outras medidas que estão paradas, mas a gente não pode deixar de fazer o nosso papel, que é pressionar. Né? A nós não resta outra alternativa a não ser pressionar os caras. Né? Então, eu também acho que a indignação é geral, mas eu continuo falando que nós não podemos parar de apoiar, não podemos parar de buscar alternativas para esse estado de coisas que nós vivemos hoje no Brasil. Essa situação em que o povo ficou meio que de mãos atadas, mas tem que achar um jeito de desatar isso. Por exemplo, num tweet do ministro Moro, que ele fala do sucesso da Operação Flashback, que é uma força-tarefa que cumpre mais de 100 mandados de prisão contra integrantes de facção criminosa em 8 estados do Brasil, é uma coisa maravilhosa. Mas aí nos comentários eu vi assim, a pessoa falar, mas o que adianta prender se não se vai soltar daí a pouco? Mas, gente, olha só, a situação de indignação eu entendo, mas os trabalhos relacionados à segurança pública, eles não podem parar. Eles não podem parar porque temos um STF agindo contra os anseios da população, agindo contra o que seria correto. Eles não podem parar por causa do Congresso Nacional. O governo federal não pode simplesmente cruzar os braços e esperar um ambiente de normalidade para agir. Né? Então, nossos problemas são muitos, os problemas são graves, devem ser atacados, mas da forma legais, e é o único caminho o povo ajudar e acharmos soluções dentro da legalidade, dentro da democracia, da verdadeira democracia, e cada um tentar agir, fazer a sua parte. Se a minha parte for às ruas, se a minha parte for ao Congresso Nacional, eu vou. Se minha parte for buscar mais informações, eu vou. Eu não quero, e também tem eleições no próximo ano, eu quero saber exatamente em quem eu estou votando. E tudo isso, agora, a situação é difícil, dificílima, mas nós não podemos parar e esperar que haja uma solução que não venha de nossas próprias mãos. Eu não acredito mais. Concordo com você, Romana. Nós, né, que somos os cidadãos, nós temos que entender o nosso papel dentro da vida política do país. Né? A gente está falando aqui de algo específico, né, ao ministro Sérgio Moro, né, ao apoio que nós devemos dar a ele, mas é algo que não envolve só, né, o caso do Sérgio Moro, mas envolve todas as atividades relacionadas ao governo, né, de uma forma geral. Cabe a nós o papel de fiscalizar, cabe a nós o papel de cobrar, cabe a nós o papel de pressionar as pessoas que nós mesmos colocamos lá.
né? A gente não pode continuar com a mentalidade, eu vejo muito isso, né, através do relacionamento que eu tenho com as pessoas no meu Twitter, né? Eu vejo muito as pessoas tendo ainda aquela mentalidade de delegar tudo para os outros, né? Tipo, ficar esperando que apareça alguém para resolver a situação, esperando que alguém faça alguma coisa. A gente não pode continuar, como povo, a gente não pode continuar sendo tão passivos assim. A gente tem que tomar as rédeas da situação nas nossas mãos e nós temos que fazer as coisas acontecer dentro, né? Como você mencionou, Romana, dentro, né, da normalidade jurídica, dentro, né, das regras democráticas, né, com as ferramentas, né, democráticas que nós temos em mãos. O importante é a gente não parar de cobrar, não deixar de agir, né? O importante é a gente agir da forma correta, claro, mas o importante é a gente continuar agindo, continuar buscando soluções, por mais difícil que seja a situação. A gente não pode simplesmente fazer como você mencionou, né? Ah, o que adianta prender se daqui a pouco vão soltar? Então a gente cruza os braços e não faz nada? Não, a gente não pode fazer isso, né? Se a gente fizer isso, aí é que esses inimigos que se levantam contra o Sérgio Moro, a Lava Jato, contra o governo, contra tudo que a gente tem lutado, né, para conseguir, né, aí é que essas pessoas vão vencer e a gente não pode permitir de forma alguma. Ah, partindo desse princípio que é o povo que tem que fazer algo, eu acredito que é o momento do pessoal se concentrar mesmo em Brasília. Enquanto as manifestações forem fragmentadas em várias pautas e em várias cidades, não vai resolver. É o pessoal mesmo se organizar e ir para Brasília mesmo. Eu concordo com você, Nunes. Inclusive, ir para Brasília e em dia de votação, em dia que o pessoal estiver trabalhando lá no Congresso, de preferência, né? Eu não sou contra, exatamente contra a manifestação de domingo, só que a gente já viu que já não está mais surtindo efeito. Então, se a gente quer resultado diferente, a gente não pode continuar fazendo as coisas da mesma maneira. A gente tem que começar a mudar as nossas táticas. Por isso, concordo com você. O foco tem que ser Brasília. E de preferência num dia em que todos estejam lá trabalhando para que eles possam sentir de fato a presença e a pressão do povo. Pois é, Sander, só para finalizar essa questão, para você ver, eles perderam a eleição. Assim, digamos eles, essa turma que estava no poder e que agora não está mais no poder da presidência da República. E eles não param, eles não cruzam os braços, eles não desistem, eles vêm com a argumentação mais ilógica, uma atrás da outra. Aquilo é derrubado, eles não estão nem aí, nem olham para trás, começa outra coisa totalmente fora da razão e da lógica. Eles não, sabe, eles não param. Então, se nós queremos que o nosso país continue no caminho certo, se nós não queremos mais passar pelo que nós passamos nesses últimos anos, nós temos então que ter a firmeza de fazer não o que eles fazem, mas de persistir e não entregar os pontos. Então, é difícil? Muito. Causa indignação, a gente às vezes, não vou conseguir, mas a gente não vai saber se vai conseguir ou não vencer essa turma se pararmos no meio do caminho. Então, eu torço para que todo mundo continue nas redes sociais, sim, continue mandando informações, distribuindo informações aí nas redes sociais e buscando saber mais também, buscando saber de fontes fidedignas. E também temos essas pessoas muito boas no governo que eles não pararam de trabalhar, eles não vão parar. Então nós não paramos, eles não param e seremos uma união de pessoas que não vão parar de lutar contra esses absurdos do passado que querem voltar. E alguns ainda permaneceram, né, porque são outros cargos, não é um cargo de presidência da República. E é isso, meu voto é que para que todo mundo continue firme. A gente pode reparar uma coisa importante nesse meio todo. Por conta aqui da internet, das informações que a gente troca, das ideias que a gente troca,
os artigos que a gente tem publicado, os diálogos que nós temos com o pessoal no Twitter e também no WhatsApp, é uma forma de poder, uma nova forma de poder que nasceu e desvendou uma parte da população, que são justamente os conservadores, que antigamente não tinha voz. Porque não era um negócio não era um negócio cool, né? Não era um negócio legal você não ser revolucionário, você não ser social, né? Agora, a maior parte da população, nós estamos vendo, é conservadora e tem um canal de expressão. E eu nunca vi tantas pessoas politizadas, antenadas, ligadas, como eu estou vendo agora na internet. A televisão jogava tudo para você mastigado. O jornal, a mídia impressa, jogava tudo para você mastigado, a opinião deles. Agora nós debatemos as opiniões diretamente entre nós. E isso tem sido muito produtivo. E isso tem afetado não apenas o Senado, não apenas o Congresso Nacional, mas mesmo os ministros do STF, que se julgam assim tão alheios e inexpugnáveis à opinião pública, eles já estão tremendo, até porque eles manifestam um movimento de pêndulo. Eles avançam um pouco tentando demolir a Lava Jato, depois recua. E a gente viu isso agora também, quando eles decidiram sobre os dados que são recolhidos do COAF, que podem passar diretamente agora para o Ministério Público, por exemplo. Então, esse movimento pendular significa que o próprio STF tem medo dessa opinião pública. E a gente tem que continuar manifestando. É verdade. Concordo com o Fábio, concordo com a Romana. Eu acredito que nós devemos utilizar todas as ferramentas que nós tivermos às mãos. Lógico, as ferramentas democráticas, as ferramentas legais, né? Felizmente, hoje nós temos muito mais ferramentas à nossa disposição do que a gente tinha há 10, 20 anos atrás, né? Essa é uma vantagem que nós temos hoje, né? Nós temos acesso à informação de uma forma como a gente não tinha, né? Como o Fábio acabou de colocar, né? E isso é uma vantagem para nós. A gente tem que saber agora, saber tirar vantagem, né, saber tirar vantagem dessa situação nova, né? Saber tirar vantagem dessas informações, saber tirar vantagem dessas ferramentas, né? Usar tudo isso ao nosso favor para que a gente possa conseguir o nosso objetivo, né? Eu tenho certeza que a gente vai conseguir sim, né? Para falar a verdade, com relação a tantos ataques ao Sérgio Moro, eu não me preocupo tanto, né, com os ataques que vêm, por exemplo, assim, lógico que são questões preocupantes, mas os ataques que vêm, por exemplo, com relação a processos, a coisas legais que vêm contra o Moro, eu não me preocupo tanto, porque essa é a área dele, né? Então, ele está sendo atacado numa área onde ele vai saber como atuar, ele vai saber como se defender, né? O que eu acho complicado é quando as coisas vêm, por exemplo, como naquele ataque que veio daquele tal do Intercept. Ali foi quando saiu o primeiro vazamento ali da tal da Vaza Jato, né? Aquele foi o momento em que pela primeira vez eu senti temor. Porque eu sempre confiei no Sérgio Moro, na sua integridade, na sua honra, no seu caráter, né? E ali foi o primeiro momento em que eu pensei, meu Deus, será que até ele está envolvido nessa coisa toda, nessa sujeirada toda, né? E graças a Deus depois a gente viu que não era bem assim, né? Então eu acredito que a gente deve continuar fazendo o nosso trabalho, né, enquanto cidadãos, eleitores, né, cobrando, né, pressionando, divulgando informações, conversando, debatendo nas redes sociais, né, e eu tenho certeza que a gente vai ser bem sucedido, né, como eu falei antes, né, mesmo com tudo isso, o Moro tem conseguido, né, resultados ótimos na área de segurança pública. Imagina se não tivesse tudo isso acontecendo, como que nós estaríamos hoje, né? Vai demorar, mas o resultado vai vir. Para você ver como as cabeças pensam junto. Efetivamente, o que a gente não pode é esmorecer. A gente tem que continuar debatendo, a gente tem que continuar trocando ideia, a gente tem que continuar pesquisando, informando, conversando com as pessoas o máximo possível, como nós estamos feito na internet, todos nós aqui.
E, na verdade, eu acredito também que no fim tudo acaba bem. E se não acabou, é uma questão mais 1, 2 anos, vai ter logo mais aposentadoria do Celso de Mello, e trocando um cara, um único ministro aí nesse STF, eu acho que as coisas vão mudar bastante. Então vamos torcer, e vamos torcer também para que Deus nos ajude, quem sabe por alguma razão Deus nos ajude a que seja trocado antes um ministro desse STF, e que mais gente no Senado consiga, boa gente no Senado consiga ganhar voz. Eu vou me despedindo por aqui, pessoal, muito obrigado. É o Fábio Talhari falando, a gente se vê no próximo podcast. Toda razão, Sander. O Moro sabe se defender sozinho, ele tem feito isso com galhardia, e nós vamos usar nossas ferramentas, sim, para apoiar, é o que nós devemos fazer, sim, com muita inteligência, usar a oralidade correta, usar todas as redes sociais de forma bem inteligente, e muitas vezes a gente não precisar responder também, né, ataques que vêm do lado esquerdo. Até porque o nosso lado prendeu, o nosso líder prendeu o líder deles que é condenado sujo é criminoso, desculpa, é um criminoso do colarinho branco, né? Então, é por aí mesmo, vamos juntos, vamos levar para essa moçada que tá ainda, vamos descontaminá-los da esquerdalha vermelha. Meus amigos, o que eu acho mais bonito em tudo isso é que a democracia, ela deixou de ser apenas uma palavra, né, gritada aí aos quatro ventos, né, por militantes de esquerda, uma palavra sem muito significado, mas nós agora estamos aprendendo na prática, né, o que é democracia. Nós estamos vivendo a democracia, né? Eu acredito que não há maneira melhor de nós aprendermos acerca da democracia do que vivendo ela na prática, né, do que conhecendo as suas instituições, as suas ferramentas, sabendo como ela funciona, sabendo, né, que sem a nossa ação ela não funciona, ela não é nada, né? A nossa ação, nós somos o motivo da democracia, né? A nossa ação é a democracia viva. Né? Tudo isso eu acho que é muito importante, e eu acredito que o trabalho que o Vida Destra vem fazendo, né, através de todos os seus membros, através de toda a conversação que a gente tem, através de tudo que foi falado aqui, né, eu acredito que é um trabalho muito bom. E a sociedade hoje, né, a sociedade brasileira, ela tem se mostrado bastante aberta ao diálogo, bastante aberta ao debate, né? Eu tenho encontrado muitas pessoas que estão dispostas a aprender, dispostas a ouvir, dispostas a buscar informação, né? É perceptível que há uma sede, né, por informações corretas hoje em dia, né? E nós temos que aproveitar, né, essa oportunidade para construir uma direita conservadora forte, para construir cidadãos conscientes, né? Para que todos nós possamos juntos lutar pelo objetivo que é de todos, né? É um Brasil melhor, um Brasil livre de corrupção, um Brasil livre, né, da criminalidade, um Brasil onde as leis funcionam e elas são iguais para todos. Né? Meus amigos, agradeço a oportunidade de participar desse podcast, me despeço aqui, né, e vejo vocês na próxima oportunidade. Então, para finalizar a minha parte, eu vejo, como vocês falaram da decisão do TRF4, que em todos os órgãos, em todas as camadas sociais do Brasil, existem pessoas que vão lutar contra essas pessoas que estão erradas, vamos dizer assim. Erradas, eu posso dizer, porque elas querem usar os seus cargos para benefício próprio. Isso nunca vai ser certo, isso nunca vai ser correto. Então, no judiciário, no MP, no Congresso também existem boas pessoas lá, nós sabemos disso. Pode não ser a maioria, eu não sei se é a maioria, mas existem boas pessoas lá que precisam aparecer mais. Essas pessoas boas, essas pessoas bem intencionadas, elas precisam aparecer mais. E no meio do povo, povo, nós precisamos também fazer mais. Não quero dizer que não estamos fazendo nada, mas eu acho que a cada dia sempre buscar novas soluções, um ajuda o outro. Então é isso aí. Boa noite, pessoal.
atenção que todo final de semana sempre tem um boletim dos feitos do governo, atualizado pela Mariana Lessa. Acesse o seguinte endereço: vidadestra.org/boletim e baixe a versão atualizada. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Max Miguel e eu vim aqui falar um pouco do Sérgio Moro e as intempéries que ele vem enfrentando aí desde que surgiu no cenário político. Aliás, no cenário como jurista já vinha sofrendo, né? E decidiu então entrar no executivo e tem apanhado cada vez mais. A oposição ao governo vem tentando enfraquecê-lo, vem travando as pautas do Moro, o projeto anticrime, desconstruindo a figura do ministro Sérgio Moro. E o que a gente tem a falar sobre isso? Então, a gente for buscar lá de trás, quando ainda juiz de piso, né? O Sérgio Moro quebrou paradigmas. Ninguém prendia bandido de alto escalão, bandido do colarinho branco, vamos dizer assim, que é o correto. E ele quebrou um paradigma e, com isso, abriu precedentes, outros vêm fazendo a mesma coisa. E já vinha apanhando. Ali já vinha apanhando. Então, a primeira coisa que foi falada quando ele resolveu assumir um cargo no governo é por que ele sai da zona de conforto para vir para o executivo. Eu não vejo como zona de conforto. Ele já vinha levando ali uma pressão muito grande da classe defensora do lulopetismo, né? Porque o alvo principal ali era o Lula, era a figura central da organização criminosa que saqueou a Petrobras, o BNDES, entre outros, e ali ele já vinha apanhando. Quando ele aparece no executivo, surge uma narrativa, uma nova narrativa. O que acontece com a esquerda brasileira? É uma narrativa que supre uma outra narrativa e que vem uma outra. É uma sucessão. E vem sempre desconstruir aqueles que os incomodam. E neles o ministro Sérgio Moro se enquadra muito bem, porque ele incomoda sim pelo bom serviço prestado. E para mim não é um herói, é um funcionário padrão do Brasil, continua sendo, não diminuiu em nada. Não é? Como eu estava falando, não estava numa zona de conforto porque apanhava. E se ele tivesse continuado lá no piso, de primeira instância, né? No juiz de primeira instância, se ele tivesse continuado ali, o que poderia ter ocorrido? Como estaria hoje o Sérgio Moro após aquele vazamento estranho lá que o Greenwald soltou? Não dá para prever o que teria acontecido. Impossível. Será que ainda seria juiz? Será que já não teria exonerado? Uma outra coisa que vale para nós todos desconstruirmos a outra narrativa de que o juiz Sérgio Moro prendeu, ou então o juiz Sérgio Moro prendeu o Lula só para tirá-lo da eleição. E depois ele aceitou um cargo com a chance de se tornar um ministro do Supremo Tribunal Federal no futuro. Vale desconstruir por quê? Quando o ex-presidente Lula foi condenado, foi em 2017. Não havia ali ainda formalizado o grupo que faria os candidatos à eleição de 2018. Não existia o pleito não estava formado, não existia eleição naquele momento, né? O Lula ia ganhar em primeiro turno, as pesquisas indicavam. Mas as pesquisas voluntárias, as pesquisas espontâneas, melhor dizendo, as pesquisas espontâneas mostravam também que o Sérgio Moro ganhava de todos eles em primeiro turno. Não é verdade? Pois bem, se o Sérgio Moro realmente quisesse usar do seu cargo, do seu prestígio, da sua força política, que mesmo sem ser política já existia uma força política, né? Se ele quisesse usar do seu cargo, de tudo isso que já foi dito, o que ele faria? Ele pedia exoneração do cargo, filiava em um partido e candidatava e ganhava de todos eles. Um outsider que nas últimas eleições fizeram muito barulho e ganharam eleições, ele ganharia facilmente sem a necessidade de prender o maior líder da esquerda. Talvez
desmoralizasse-o ainda mais, vencendo numa eleição concorrida como sempre foi a nossa, não é? Então, o primeiro passo é desconstruir. A questão de que vão tentar travar a pauta do Sérgio Moro, que a pauta dele é segurança pública e ele tem feito com louvor o trabalho dele, né? Os números mostram, eu não tenho aqui em mãos agora, mas os números estão aí para todos verem. Diminuiu o número de homicídios, de estupros, diminuiu bastante coisa ruim, né, que interfere no nosso dia a dia. Muita droga já foi apreendida, muita extradição, olha quantos bandidos vieram do Paraguai. Outra coisa, o que ele fez? Ele separou as cabeças das facções, colocando em presídios federais. Olha como diminuiu a violência urbana, não é? Ele tem feito um bom trabalho. E essa pauta do projeto anticrime, que é uma pauta dele, que é uma agenda do ministro Sérgio Moro, a gente não pode nem sonhar que isso vai ser tão logo aceita pelo Congresso Nacional, porque não vai. Eles vão tentar travá-la daqui, vai para as calendas, né? Não vai ser tão fácil assim. Boa noite a todos, eu sou Jorge Vasconcelos. Eu aguardei todos os amigos com suas brilhantes opiniões exatamente para que eu pudesse colocar alguns pontos que eu acho que são relevantes em relação ao ministro. A gente só sabe ver a medida de um herói quando a gente analisa aqueles que deixaram de ser heróis, né? Hoje você não vê a classe de juízes, e aí eu falo os de primeiro grau mesmo, tomarem qualquer medida para discutir esses arroubos do STF. Então, ter um homem como Sérgio Moro, que enquanto juiz teve a coragem, para alguns a petulância, né, de tentar fazer desse país um país correto, um país melhor, um país sem esse câncer que a gente viveu, é inacreditável, e a gente vê o quão um herói ele é. Mas algo que a gente não está percebendo é que as medidas que Sérgio Moro tem tomado, claro, obviamente, fazendo levantamentos, né, em fronteira, analisando por onde passam drogas, portos, tudo isso tem afetado diretamente um braço que financia essa parte ideológica que a gente está lutando contra. Acabar com o tráfico de drogas mexe, inclusive, com países como Bolívia, que é um produtor de cocaína, mexe com países como Venezuela, que hoje comanda com o cartel Soli todas as drogas que percorrem as Américas. Sabedor disso, ele tomou essas atitudes na surdina, com tranquilidade. E pelos mesmos motivos, a gente vê que o STF toma medidas contrárias. Então, aqueles que estão sendo presos, os grandes cabeças, às vezes por uma questão de corrupção, mas que, na prática, também estão vinculados à questão do tráfico de drogas, estão vinculados a ditaduras de narcotraficantes e de narcocracias, estão sendo hoje premiadas por alguns do STF e, da mesma forma, estão sendo perseguidas pelo ministro Sérgio Moro, que faz o seu trabalho de forma competente e silenciosa. Esse é o ponto que eu acho que a gente tem que começar a analisar, porque esse é um viés em que a gente não está prestando atenção. Praticamente todas as questões de narrativa ideológica são baseadas nisso. Desde a questão do aborto, onde uma mulher que esteja grávida, obviamente, vai ter que parar de consumir drogas, até mesmo diretamente como a liberação das drogas. Tentaram fazer de nosso país uma narcocracia e, vinculado a isso, um mundo de corrupção. E, graças a Deus, a gente conseguiu se livrar disso. Agora é prestar muita atenção. Outro ponto importante, que aí eu acho que eu destaco, que os meus amigos falaram, né? A Romana, o próprio Max,
Sander e o Fábio Talharo Nunes também, mas é um ponto que ninguém discute, que é a questão do apoio. Certo, esse apoio isso tem que ser indiscutível, mas algo que a gente pode fazer como cidadão, e aí sim, vivendo num país que hoje é um país democrático e que não está sendo feito, é a sociedade se organizar. Isso a esquerda fez muito bem com ONGs, né, para defender as suas pautas das mais idiotas possíveis. A gente vê que o país ele conseguiu decolar só com um pouco de gestão. Não precisa muito. Você imagina pessoas competentes do lado destro da vida, conservadores, se organizando de forma política. Eu não estou falando de partido, eu estou falando de ONGs mesmo. Essas ONGs poderiam se estruturar de forma a tomar ações, medidas. E isso está sendo feito hoje. Claro, de forma incipiente, mas já está começando. E esse é um ponto em que a direita tem que começar a agir, em se organizar para defender seus interesses. Eu sou o Jorge Vasconcelos e vejo vocês de novo no nosso próximo podcast. Boa noite a todos. Fechamos de forma brilhante com o George. O nosso segundo podcast fica por aqui. Obrigado a todos pela participação e obrigado aos nossos ouvintes e leitores. Qualquer sugestão de pauta, envie ao nosso Twitter, @vidadestra, ou ao nosso e-mail, contato@vidadestra.org, ou aos nossos colaboradores que sempre ficam no Twitter. Um grande abraço e até a próxima.